Olá moçada, tudo bem? Então hoje nós vamos responder uma questão sobre planta, uma questão sobre botânica, sobre grupos vegetais. Eu coloquei na lousa para vocês, assim como tem no esquema da questão da Faculdade de Medicina de Jundiaí, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas, as angiospermas, não é? Os 4 grupos vegetais. Antes de mais nada, eu quero que você se lembre de 2 frases que vai ajudar muito você na hora da prova. Primeira frase: gametófito é uma planta N, que possui gametângios, onde são produzidos gametas por mitose. Depois você volta o vídeo e assiste de novo aí, dá um pause. Bora! E esporófito? Esporófito é uma planta 2N, que possui esporângios, onde são produzidos esporos por meiose. Então veja, gametófito é uma planta N, esporófito é uma planta 2N. E nós vamos ver que desde o primeiro grupo aqui nas briófitas, nós temos a fase gametofítica e a fase esporofítica. Tudo bem? Lembrando que o esporófito de briófita depende do gametófito para poder se desenvolver. Vocês estão comigo? De verdade? Então esse esquema mostra a fase gametofítica muito mais duradoura, não é? Muito mais desenvolvida nas briófitas, tudo bem? E uma fase esporofítica reduzida nas briófitas, dura pouco, tá bom? Bora! E aqui nas pteridófitas? Aqui nós temos o gametófito e aqui nós temos o esporófito, que agora é o duradouro. Então veja, aquilo que a gente vê, a samambaia que nós observamos lá na casa da vovó, sim, é o esporófito. Você percebe que a partir das pteridófitas, nós já temos o esporófito duradouro e o gametófito transitório. Bora, e aqui? Aqui nós temos o esporófito, uma gimnosperma. Bora, gimnosperma, esperma é semente. Tudo bem? Gimno é nua. Então, a partir deste grupo, o grupo dos pinheiros, nós temos plantas que apresentam sementes nuas. No caso aqui da araucária, a semente nua, não é? É o pinhão. Bora? E aí, Penu? Aqui nós temos o esporófito e aqui nós temos o gametófito, o grão de pólen. Um gametófito imaturo, não é? Mas nós temos o gametófito, uma estrutura produtora de gametas masculinos. E aqui nós temos uma macieira, uma árvore de grande porte, uma angiosperma que apresenta, além das sementes, apresenta também flores e frutos. Tudo bem? Por isso, o grande sucesso das angiospermas. Angio é urna. Urna, esperma é semente, na verdade é uma semente protegida por uma urna. Que urna é essa? É um fruto. E esse fruto acaba servindo como um atrativo para animais, para que depois ocorra a dispersão das sementes. Então, em termos de itens de série, não é? Certamente as angiospermas, elas possuem muito mais aquisições adaptativas evolutivas. Por isso, eu sempre falo para vocês assim, olha, tem cara de musgo, tem cara de briófita? Aí você fala, não tem, essa planta não tem cara de briófita. Tem cara de samambaia? Você fala, não tem cara de samambaia. Tem cara de pinheiro. Aí você diz, não tem cara de pinheiro, Penu. Portanto, sobra ser uma angiosperma. Você entende o que eu estou dizendo? Elas dominam o nosso planeta em número de espécies. Isso mostra, não é, realmente uma superadaptação, não é, uma seleção positiva fornecida pelo próprio meio ambiente, não é? Bora! Então vamos às questões, vamos ver o que eles pedem para nós sobre as plantas e os grupos vegetais, bora? Vamos lá? O esquema representa a evolução das fases reprodutivas encontradas em representantes dos 4 grupos vegetais. Moçada, vale lembrar que aqui, não é, nós temos nas briófitas a fase gametofítica duradoura, não é, a fase esporofítica reduzida. Em todos os outros grupos vegetais, a fase duradoura é a fase esporofítica, tá? A fase gametofítica é transitória. Então vamos ver. De acordo com o esquema, quais são os 2 grupos das criptógamas? Criptógamas? Cripto, sim, vem do grego escondido. Cripto é escondido, que vai realizar a reprodução em um local escondido que não é visível. Na verdade, nós temos aqui 2 grupos de vegetais que não apresentam estruturas reprodutivas visíveis. E os 2 grupos são briófitas e pteridófitas. A partir das gimnospermas, nós já temos os estróbilos. Não são flores, mas são estruturas reprodutoras, ok? E aqui, claro, nas angiospermas nós temos as flores.
Portanto, briófita e pteridófita são criptógamas, elas não apresentam estruturas visíveis de reprodução. Já gimnosperma e angiospermas são as fanerógamas, são aquelas plantas que apresentam estruturas de reprodução visíveis. Ótimo! E agora vamos para a letra B. O que ocorreu com as fases esporofíticas apresentadas no esquema ao longo da evolução dos grupos vegetais? Tudo bem? Então veja o que aconteceu com a fase esporofítica. Ela se tornou cada vez mais duradoura, cada vez mais desenvolvida nos grupos vegetais. Cada vez nós temos a intensificação ali, não é? A dominância da fase esporofítica. E isso o desenho mostra muito bem para nós. Agora vamos à segunda parte da letra B, que é realmente o trecho mais inteligente. Olha só o que ele diz. Qual foi a vantagem da modificação nas fases gametofíticas ao longo da evolução dos grupos vegetais? Então veja, qual é o plano? Nós temos aqui em briófitas e pteridófitas o gameta masculino móvel, que depende da água para que haja fertilização. Então existe toda uma exposição deste gameta masculino móvel. Existe toda uma dependência deste gameta em relação à água. Você percebe que briófita e pteridófita, elas dependem da água para que haja a fertilização? Isso é super importante. A partir das gimnospermas, não é? O nadar dos anterozoides foi substituído pelo crescer do tubo polínico. Então aqui esse tubo polínico vai carregar o gameta masculino até chegar ao óvulo, até encontrar com a oosfera, que é o gameta feminino. Então essa independência da água para fertilização, independência esta encontrada apenas em gímeno e angiospermas, foi exatamente uma das grandes características para o sucesso evolutivo e adaptativo desses dois grandes grupos vegetais que praticamente dominam o nosso planeta. Algo que deve ser lembrado é que o gameta masculino móvel de briófita e pteridófita, ele fica exposto, ele fica vulnerável às intempéries, ele fica desprotegido. A partir das gimnospermas, perceba, aqui nós temos o gameta masculino. Aqui nós temos um gameta protegido por um tubo polínico. Temos um gameta protegido por uma estrutura que vai levá-lo até a oosfera. Então as chances de sucesso, não é, quando o gameta masculino está protegido, tanto em gimnosperma como também em angiosperma, será muito maior em comparação com toda a exposição, não é, que os gametas de briófitas e pteridófitas são submetidos. Essa também é uma informação muito relevante que você deve colocar nessa segunda parte da letra B dessa questão, tá bom? É isso aí.